Boa noite, Wesley. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Então, será que é só nós dois hoje? Pode ser também. Na verdade, essa aula que eu vou dar hoje era para ter dado semana passada, mas como vocês como que vocês tiveram? Uma palestra, né, sobre o negócio do Enem e tal, essas coisas. E aí acabou que tinha vindo duas alunas e tal, elas preferiram ir, até porque eu tinha esquecido de avisar que não teria aula semana passada. Mas aí eu ia mostrar para elas, né, revisar um pouco das semelhanças dos triângulos e teorema de Tales. É, mas como somos só nós dois, Wesley, você tem alguma dúvida referente à matemática, algum conteúdo específico ou não? Tem algum que você fala assim, nossa, Thiago, não sei, não sei, não sei, tô na dúvida, assim, ferrenha. Tem algum específico, Wesley? Algum conteúdo? O que é um pouco difícil? Qual o conteúdo específico? Ou é tudo, matemática em geral? A matemática em si, mas você já terminou o ensino médio, Wesley, ou você está no ensino médio ainda? Para fazer Enem esse ano? Sim, o quê? Você terminou? Ah, terminou, tá. Então, olha só, matemática é aquela coisa, ou você ama ou você odeia, né? O povo chegando aí. Matemática, ou você ama ou você odeia. E, claro, nem tudo na matemática a gente aprende, a gente vai utilizar, e nem todo mundo sabe tudo da matemática. Boa noite, Samaiki. E nem tudo na matemática, Boa noite. beleza? Bom demais. E nem tudo da matemática, e nem todo mundo sabe tudo da matemática, né? Tipo eu sou professor de matemática, mas não sei tudo da matemática. Tem critérios de matemática, eu tenho mais afinidade do que outros, né? Mas, de certa forma, o basicão a gente sabe, né? Igual eu sou, em questão de geometria, eu prefiro a álgebra do que a geometria. Já tem professor que prefere a geometria do que a álgebra. Eu prefiro a álgebra porque não precisa desenhar, né? A geometria você tem todos aqueles desenhos de triângulos, de hexágono, aquelas coisas, sou péssimo no desenho. Mas hoje eu vou revisar com vocês a semelhança dos triângulos e teorema de Tales, né? Tales lá, que fez um matemático que inventou um teorema lá a partir de retas, né, de segmentos, onde elas se entrelaçam, beleza? Eu vou explicar um pouquinho sobre a semelhança dos triângulos, né? Semelhança de figuras planas, semelhança de triângulos, e um pouquinho do teorema de Tales. O que eu vou transmitir a tela aqui para vocês, só um momentinho, eu tenho que ocultar minha câmera, senão a internet te pesa, peraí. Então, deixa eu só conectar pelo celular para ver o chat, só um momento. A gente fala um pouco sobre semelhanças de triângulos, onde os triângulos eles podem ser semelhantes a partir de três casos. O primeiro caso, gente, é quando a gente tem ângulos e ângulos, né? Eles são semelhantes quando os ângulos são iguais. Eles também podem ser semelhantes no critério lado, ângulo e lado. Eles também podem ser semelhantes quando eles têm lado, lado e lado semelhantes. Deixa eu só entrar pelo chat. Beleza. Então, gente, é o seguinte. Primeira coisa, olha só. Quando a gente tem figuras sendo semelhantes, o que é ser semelhante? É ser igual, né? Quer dizer, não exatamente serem iguais.
mas sim de terem as características parecidas. Eles podem ser tamanhos diferentes, mas eles têm características parecidas, igual, vamos supor, um triângulo pequeno com um triângulo grande, eles são semelhantes, mas não são iguais. Eles são semelhantes devido a... porque as proporções são parecidas. Vamos supor, a metade, o triângulo maior é o dobro do triângulo menor. Então, ele tem essa proporcionalidade, ok? Então, sempre que essa proporcionalidade for parecida, eles tiverem essa proporção, todos os lados de uma figura plana, significa que eles são semelhantes. Da mesma forma, a gente trabalha com a semelhança dos triângulos. Eles são semelhantes, igual eu falei com vocês, a partir de três casos. O primeiro caso, quando eu tenho dois triângulos e eles têm dois ângulos correspondentes. O que é ser correspondentes? É ser seguidos, né? Dois ângulos correspondentes, igual esse ângulo C e o ângulo A, eles são correspondentes. Por quê? Porque eles são ângulos seguidos, né? Um do outro. Eles são correspondentes. Quando esses dois ângulos correspondentes são congruentes, significa que eles são semelhantes. O que é ser congruente? É serem iguais. Então, se eu tenho dois triângulos, ou seja, que eu tenho um triângulo menor e um triângulo maior, tá vendo que eles são iguais? Se os meus triângulos, se os meus ângulos congruentes, ou seja, meus ângulos que estão um ao lado do outro, um em sequência do outro, são iguais, exemplo, isso aqui foi um ângulo de 30, aqui foi um ângulo de 30, aqui foi um ângulo de 60, aqui foi um ângulo de 60, tá vendo que os dois triângulos têm os ângulos iguais? Então significa que esses triângulos automaticamente também são semelhantes, ok? Então posso dizer que o triângulo ABC é igual ao triângulo A', C' e BC'. E a partir desta semelhança que a gente tem, que a gente consegue utilizar as propriedades, até os cálculos, que eu vou mostrar mais para frente em exercícios, como a gente faz cálculo com as semelhanças dos triângulos. A gente também tem o caso quando os triângulos, eles têm, é o caso LAL, que eles são semelhantes a partir do lado, do ângulo e de um lado. Se dois triângulos têm dois lados diretamente proporcionais e os ângulos por eles formados congruentes então eles são semelhantes. Então vamos supor, eu tenho dois triângulos onde este lado aqui ele é proporcional a este lado aqui e este lado aqui ele é proporcional a este lado aqui. Então tá vendo que os ângulos, os lados eles são proporcionais. E além disso, o ângulo que é formado entre esses lados, eles são iguais. Então, vamos supor, esse aqui formou um ângulo de 45, aqui também formou um ângulo de 45. Este lado AC é proporcional ao lado A', com C', e o lado AB é proporcional com o lado A', B', então significa que esses triângulos são semelhantes. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o lado AB, ele vai ser a razão entre o lado AB com AB', ela vai ser igual à razão do lado AC com AC', C'. Então, isso aqui, ó, se eu tivesse uma incógnita em qualquer um dos lados aqui, eu conseguiria calcular essa incógnita, ou seja, calcular o valor de x a partir desta forma. Quando eu tenho duas frações sendo iguais uma à outra, o que eu faço para resolver? Eu multiplico cruzado. Ok? Então, vamos supor, se aqui fosse x, nossa, surgiu uma linha ali do nada. Eu multiplico cruzado. Se aqui fosse x, aqui fosse 2, aqui fosse 4, e aqui fosse 2, a partir disso, vamos supor, aqui foi um ângulo de 30 graus. É um ângulo de 30 graus. Tá vendo que os ângulos são iguais. Tá vendo que o lado maior, ele é o dobro, o lado do triângulo maior, ele é o dobro deste triângulo, então eles são proporcionais. Da mesma forma que este lado aqui, ele também tem uma proporcionalidade com esse lado. Então, para eu saber o valor de x, ou eu posso usar na lógica, né? Se este lado aqui do triângulo maior, ele é o dobro do lado do triângulo menor, então significa que este lado do triângulo maior aqui será o dobro do outro.
ok? Então, aqui seria 1. Ou eu posso fazer pela regra. A razão entre x sobre 2, que é este lado com este lado, é igual à razão deste lado com este lado, de 2 por 4. Quando eu tenho duas frações sendo igualadas uma a outra, então, para eu resolver, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 4 vezes x, 4x. E 2 vezes 2, eu vou ter 4. Onde x será igual a 4 dividido por 4, x vai ser igual a 1. Então, significa que esses triângulos são semelhantes, por quê? Porque eles são diretamente proporcionais. Um triângulo ele é o dobro do outro triângulo, beleza? E também os triângulos, eles são semelhantes quando eles têm todos os lados proporcionais, ou seja, se um lado C, o lado AB, ele for proporcional ao lado AB, a linha B', o lado BC for proporcional ao lado B', C', e o lado AC for proporcional ao lado A', C', como é que eu sei que ele é proporcional, gente? Se eu verificar se um é o dobro do outro, um é o triplo do outro. Boa noite, Vitória. E assim sucessivamente. Então, como eu vou achar esses valores? Basta eu fazer a razão de um lado que eu quero com o lado diretamente proporcional a ele, igual ao outro lado com a parte proporcional a ele. Então, o mesmo exemplo, vamos supor, se aqui for 3, se esse lado ali mede 3, e esse lado aqui mede 9. Se esse lado aqui mede 6, quanto vai medir este lado aqui? Tá vendo que eles são proporcionais? Tá vendo aqui, ó? O 3, o 9 é o triplo de 3. Então, ou eu posso usar pela lógica, que o 6 vai ser o triplo de x, no caso, x seria 2, né? Porque 2 vezes 3 é 6. Ou eu posso jogar pela razão. Ou eu posso utilizar a fórmula, a regrinha, né? Vou pegar o meu lado, a razão dos meus lados proporcionais, ou seja, x sobre 6, e igualar a razão do meu outro lado proporcional, que é 3 sobre 9. Então, gente, seguinte, se eu pegar esse lado aqui sobre este, eu não vou pegar este 9 sobre 3, não. Vou pegar este mesmo lado aqui do triângulo menor sobre o do triângulo maior. Aí eu faço a multiplicação cruzada, eu vou ter 9x igual a 6 vezes 3, 18. Onde x vai ser igual a 18 dividido por 9, x vai ser igual a 2. Ok? Então, neste caso, eles são proporcionais, onde o triângulo maior ele é o triplo do triângulo menor. Beleza? Então, aqui, ó, então sempre que os triângulos eles tiverem todos os lados proporcionais, eles tiverem dois lados proporcionais e o ângulo entre esses lados também forem congruentes, ou seja, se o ângulo entre eles forem iguais, aí eles também são semelhantes. E se todos os ângulos, se dois ângulos deles são congruentes, significa que também os triângulos eles são iguais, são semelhantes, né? Eles são iguais, não, são semelhantes. E aqui tem um exercício referente a isso, olha só. Observe a figura. Aí fala assim, um prédio projeta no sol uma sombra de 30 metros. Então aqui tem um prédio, aí está projetando uma sombra de 30 metros de extensão, no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Pode-se afirmar que a altura do prédio mede. Então, tá vendo que eu tenho dois triângulos? Aqui eu tenho um triângulo. Opa. Aqui eu tenho um triângulo. E aqui eu tenho outro triângulo. Porque se eu contar a altura da pessoa com a sombra que ela faz, aqui eu tenho outro triângulo. Então, eu vou verificar se esses triângulos são semelhantes. Certo? Tá vendo que eles estão na mesma proporção? Tá vendo que se eu analisar aqui, ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e aqui tem um ângulo de 90 graus.
Aqui eu vou ter um ângulo de 30 graus. Não, vou ter um ângulo de 45 graus. E aqui eu também vou ter um ângulo de 45 graus. Da mesma forma que aqui eu teria um ângulo de 45 graus e aqui um ângulo de 45 graus. Tá vendo que todos os lados, todos os ângulos são iguais? Então significa que eles são semelhantes. Como eu faço isso? Como é que eu vou descobrir o valor? Quer saber a altura do prédio? Ou seja, x. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a razão da meu lado, que é proporcional ao outro, ou seja, x sobre 1,8, igual a 30 sobre 2. Então, sempre que eu trabalho com semelhança, gente, sempre eu vou usar a razão, né? Ou seja, a fração. Este lado aqui sobre este lado aqui, este lado aqui sobre este lado aqui. Como eu tenho uma igualdade de duas frações, eu vou multiplicar cruzado. Então, 2 vezes x, 2x. 30 vezes 1,8, eu vou ter 54, onde x, que eu disse que é minha altura, vai ser 54 dividido por 2. X vai ser igual a 27. Então, essa altura aqui corresponde a 27 metros. Então, o que eu posso verificar aqui, gente? Olha só. 30 é quantas vezes mais que 2? 30 é 15 vezes mais que 2, certo? Então, significa que 27 é 15 vezes mais do que 1,8. Se eu fizer 1,8 vezes 15, eu vou ter 27, ok? Então, isso está dizendo que eles são proporcionais. Este triângulo aqui, ele é proporcional a esse, ok? Então, às vezes você prefere, vou fazer a conta, igual eu fiz a razão de um com o outro, né, de um lado com o outro, igual a razão do outro lado com o outro lado, ou eu posso utilizar a lógica, né, o raciocínio lógico. Se este lado é 2, esse mede 30, significa que este lado aqui, o de 30, é 15 vezes mais que 2. É só eu fazer, ó, 1,8 vezes 15, eu vou achar 27. Também dá o mesmo resultado. Ok? Então, o critério que vocês vão fazer, a forma que vocês vão fazer, será a que vocês acharem mais fácil. Outro exemplo fala o seguinte: a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Então, disse que a sombra do terreno, a sombra do prédio, né, ó, 15 metros. Nesse instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste, a altura de 5 metros, mede 3 metros. A altura do prédio em metros então eu quero saber a altura do prédio, ou seja, eu vou chamar de x. Ambos têm um ângulo de 90 graus. Como eles estão no mesmo segmento, gente, significa que eles são proporcionais. Esse triângulo aqui maior é proporcional a esse triângulo menor. Então, eles são semelhantes. Então, como eu vou fazer? Então, primeira coisa, ou eu faço, igual eu falei, eu vou pegar a razão deste lado x com a razão da minha altura x com a altura do poste. Então, x sobre 5 igual à razão da comprimento da minha sombra do prédio com o comprimento da sombra do poste. 15 sobre 3. Semelhança de triângulos não tem muita dificuldade não, gente, porque é só você pegar, analisar este lado sobre este lado igual a este lado sobre este lado. Se eu tivesse este comprimento aqui, ó, aí seria este comprimento sobre este comprimento aqui, ok? Aí eu faço, multiplicando cruzado, eu tenho 3x igual 15 vezes 5 dá 75. X será igual a 75 sobre 3, que é 25. 75 sobre 3, que é 25. Então, x vai ter, a altura do prédio vai ser 25 metros. Poderia utilizar da forma que eu utilizei, ou eu poderia usar um pouco a lógica. Se este lado da sombra, o comprimento da sombra é 15 e o comprimento da sombra do poste é 3, significa que
o comprimento da sombra do prédio, ele é 5 vezes maior do que o comprimento da sombra do poste, né? Porque de 3 para 15, multiplica por 5. Então, se a altura do poste é 5, a altura do prédio vai ser 5 vezes mais. 5 vezes 5, 25. Daria o mesmo resultado, ok? E quando a gente trabalha com semelhanças de triângulos, a gente tem também a questão quando a gente analisa as bases médias. Ou seja, quando a gente tem basicamente um triângulo em cima do outro. Então, não necessariamente um triângulo ao lado do outro. Se eu analisar aqui, tá vendo o quê? O que é a média de um triângulo? A média, o ponto médio de um triângulo é onde ele parte os lados do triângulo no meio. Então, esse aqui é o ponto médio do triângulo, deste lado do triângulo. Este aqui, o ponto N, é o ponto médio deste lado do triângulo. Tá vendo se eu unir o ponto médio de um lado com o ponto médio do outro, eu tenho dois triângulos, eu tenho este triângulo maior, ABC, vou ter o triângulo, eu vou ter o triângulo ABC, e eu vou ter o triângulo AMN. Então, quando a gente traça os pontos médios do nosso triângulo, a gente une, a gente tem dois triângulos, um sobre o outro, onde, a partir disso, eu também consigo trabalhar as semelhanças dos triângulos, porque eles são semelhantes, porque se eu traço no ponto médio, significa que este ângulo que eu tracei é igual a este ângulo aqui, maior, do triângulo maior, e este ângulo do triângulo menor é igual a este ângulo aqui do meu triângulo menor. Assim como este ladozinho aqui é igual a este ladozinho aqui, BM, e este lado aqui, AN, é igual a este lado aqui, NC. Então, o que eu posso dizer? Ah, tá, uma observação. Todo triângulo, ele tem 3 pontos médios, ok? Esse ponto médio aqui é o M. Pontos médios não, desculpa. 3 bases médias. O que é base média? Quando eu ligo um ponto médio a outro ponto médio. A primeira base média é esta base média aqui, ó. Deste ponto médio com este ponto médio. A segunda base média vai ser a base média que divide este ponto aqui, ó. Onde eu ligo este ponto dessa base média com este ponto da base média. Então, aqui eu tenho um triângulo e outro triângulo maior. Opa. E outro triângulo maior. E eu também tenho outro ponto médio, que vai ser onde liga este ponto médio com este ponto médio, onde forma outra base média. Que eu tenho este triângulo aqui, CN, vamos chamar isso aqui de P, com todo esse triângulo aqui, ACB, ok? Então, todo triângulo, ele tem 3 bases médias, porque eu tenho 3 pontos médios no meu triângulo, certo? Então, se eu ligar todos os meus pontos médios, eu vou encontrar 3 bases médias. O que eu posso dizer a partir disso, gente? Eu posso dizer que a base média do meu triângulo, a base MN, nada mais é do que a metade do comprimento da minha base original. Então, se minha base aqui mede 6, esta base média aqui vai medir 3, ok? Então, toda base média de um triângulo nada mais é do que a metade da base maior, ok? Da mesma forma, se eu tivesse esta base média aqui, ó, traçada aqui, esta base média seria a metade deste comprimento todo aqui. Então, toda base média é a metade da base maior. Então, se vocês tiverem um exercício onde tem assim um triângulo, aí pede para você calcular a base média e te falou que essa base desse triângulo mede 16, então significa que esta base média aqui vai medir, vou chamar de x, esse x aqui será igual a metade de 16, que vai ser igual a 8, ok? Então, toda a base média do triângulo, ela é a metade da base maior, ou seja, da metade do lado que é oposto a ele. E aí, gente, com isso, a gente tem o nosso teorema de Tales, a partir de, tá vendo que de certa forma, esta base média, ela é proporcional a essa base maior, por quê? Porque essa base maior é o dobro da base média. Essa questão de proporcionalidade, semelhança de triângulos, a gente aplica no
Teorema de Tales, onde o teorema de Tales ele foi feito a partir dessas análises de semelhança, a partir dessas análises de proporcionalidade. Então, um exemplo, olha só, eu tenho uma figura, com três retas paralelas uma à outra, ó, a reta S, a reta R, a reta S e a reta T. A partir do momento que essas três retas paralelas elas são cortadas transversalmente por duas retas, ou seja, dois segmentos de retas, elas formam segmentos proporcionais, onde este lado aqui, este segmento aqui, ele é proporcional a este segmento todo aqui, e este segmento aqui, ele é proporcional a todo este segmento. Então, exemplo, se este segmento todo aqui, DF, ele for 16, esse segmento aqui vai ser proporcional a ele. Vamos supor, se aqui for 16 e aqui for 4, significa que o comprimento maior, ele é 4 vezes o comprimento menor. Da mesma forma aqui. Então, o teorema de Tales nada mais é do que, ele fala o seguinte, se temos duas retas ou mais retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa intersecção são proporcionais. Então, esses segmentos aqui, formados pela intersecção, o que é a intersecção? Esses cortes aqui, né? Esses pontos onde as retas se encontram. Eles serão proporcionais. Então, o que eu posso dizer? Que AB, segmento AB, sobre o segmento BC, ele vai ser igual ao segmento DE sobre o segmento EF. Da mesma forma que AC AB AB sobre AC, ele vai ser igual ao segmento DE sobre o segmento DF. Ou eu posso dizer que AB, vou até mudar, sobre BC vai ser igual ao segmento DE sobre EF. Então, a gente trabalha com essas proporcionalidades. Então, sempre que eu tiver os meus exemplos, os meus exercícios, duas ou mais retas paralelas, eu tiver desta forma, sim, eu posso simplesmente usar a regra de proporcionalidade, ou seja, vou pegar este segmento sobre o segmento total, ou este segmentozinho aqui sobre este outro segmento, e igualar, né, a proporcionalidade, igualar ao outro segmento, esse segmentozinho aqui sobre esse segmento. Por quê? Porque eles são proporcionais, certo? Porque eles variam de acordo com a mesma razão. Ou um é duplicado pelo outro, ou é multiplicado pelo outro, e assim sucessivamente. Então, ó, exemplos aí para vocês, é o seguinte. Esse aqui caiu no Enem, acho que do ano passado. Esse aqui é muito comum mesmo de cair, que fala o seguinte. Ó, em uma planta de determinado bairro de uma cidade, apresentou o desenho a seguir. Então, tá vendo o desenho, ó, que eu tenho. Opa. O desenho, eu tenho a rua A e a rua B. O responsável pelo departamento de obras do município constatou a ausência de algumas medidas nessa planta, as quais ele representou no projeto por X e Y. Então, aqui é o terreno, vamos supor A, aqui é o terreno B e aqui é o terreno C. O terreno A, ele tem frente com a rua A 28 metros e tem fundo com a rua B, ou ao contrário, fundo e frente, com a rua B 20 metros. O terreno B, deixa eu chamar aqui de A, B e C. O terreno B, ele tem frente com a rua A X metros e tem fundos com a rua B 25 metros. E o terreno C tem frente com a rua A Y metros e com a rua B fundos 40 metros. Quer saber o seguinte? Com base dos dados apresentados no projeto, esse responsável pode calcular corretamente os respectivos valores de x e y como? Então, vamos analisar o seguinte. Olha só, eu posso dizer, se tá bem que a figura está deitada. Se eu jogar essa figura em pé, eu posso analisar aqui. Eu tenho três retas paralelas, onde elas são cortadas por duas linhas transversais. Onde aqui mede 20,
aqui mede 25 e aqui mede 40. Aqui mede 28, aqui mede x e aqui mede y. Para eu saber o valor de xy, eu posso fazer, ou eu faço a razão deste lado com este lado, sobre este lado com este lado. Então, o que eu posso fazer? Olha só. Para determinar o valor de x, eu faço a razão de 20 sobre 25. Vou jogar no teorema de Tales, por quê? Porque eu tenho três retas paralelas sendo cortadas por duas transversais. Então, significa que nesse exercício que eles são proporcionais, ok? 20 sobre 25 e 28 sobre x. Fazendo essa multiplicação cruzada aqui, eu vou ter 20 vezes x, 20x. 28 vezes 25, eu vou ter 700. Então, x vai ser igual a 700 dividido por 20. Eu vou ter 35. Então, o comprimento de x aqui, ó, é 35 metros. 35 metros. Da mesma forma que agora eu achei x, eu posso utilizar y. Como eu posso fazer y? Eu posso fazer o 25 sobre 40. E eu vou fazer o meu 35 sobre 5. Ou eu poderia fazer o 20 sobre 40 igual a 28 sobre y. Daria a mesma coisa, ok? Porque eles são segmentos proporcionais. Então, se eu fizer 25 sobre 40 igual x sobre y, mas quem é x, né? 35? 35 sobre y, multiplicando cruzado, eu vou ter 25y. Só subir um pouquinho. Eu vou ter 25y igual a 35 vezes 40, eu vou ter 1.400. Onde y será igual a 1.400 dividido por 25. Eu vou ter igual a 56. Então, as medidas de x e y vão ser 35 e 56. Então, alternativa correta, letra A. Ok? Então, essa questão cai muito em vestibular, gente, e Enem também, desse tipo parecido mesmo. Tem um terreno onde tem as dimensões e aí tem que analisar. Então, você vai ter que ver que este lado de 20 metros, ele é proporcional a 25, onde 25 ele é proporcional a 40. 28 ele é proporcional a x, onde x é proporcional a y. Assim como y também é proporcional a 28, da mesma forma que 20 é proporcional a 40. Ok? Outro exemplo aqui fala o seguinte: na figura sendo A paralelo com B, B paralelo com C, o valor de x será. Então, eu estou vendo aqui, ó, eu tenho três retas paralelas, independente que ela estiver deitada ou em pé, elas são paralelas, ó, esta é paralela com esta, que é paralela com esta, porque elas estão na mesma posição. E já as transversais são, ó, essas retas aqui, ó, que estão cortando. Tá vendo que ela está em posição diferente? Uma está para lá, outra está para cá? Então, essas são as paralelas, A, B, C, e essas aqui são as transversais.
Aí quer saber o valor de x. O que eu posso dizer, gente? Eu posso dizer que 3, opa, 3 aqui, ele é proporcional a 4x mais 1. Da mesma forma que o 2 aqui, ele vai ser proporcional a 3x. Então, para eu determinar o valor de x, basta fazer a razão de 3 sobre 4x mais 1 igual à razão de 2 sobre 3x. Ah, Thiago, mas eu não poderia fazer 3 sobre 2 e 4x mais 1 sobre 3x? Não, gente, a gente tem que seguir sempre o segmento da reta. Tá vendo que a reta, a transversal, está fazendo isso aqui, ó, está seguindo desta direção? Então, a razão vai ser entre estes termos aqui, ok? Da mesma forma que esta reta paralela, transversal aqui, ela está neste segmento aqui, então a razão vai ser entre estes aqui. Agora, se você quiser fazer 3x sobre 2 e 4x mais 1 sobre 3, não faz diferença. Lembrando que você sempre tem que fazer, se você pegou o primeiro aqui sobre esse, vai pegar o primeiro aqui sobre este. Então, multiplicando cruzado, 3x vezes 3, eu vou ter 9x, igual a 2 que multiplica 4x mais 1. Então, 9x será igual a 2 vezes 4x, 8x. E 2 vezes 1, 2. Então, 9x menos 8x, né? Que passa o 8x para a desigualdade. 9x menos 8x vai ser igual a 2, onde x será igual a 2. Então, a resposta correta é D. Então, se eu fizer 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. 3 vezes 2, 6. Tá vendo que aqui vai ser 9 e aqui vai ser 6. Significa que este segmento aqui, 9, ele é o triplo do segmento 3, né? E o segmento 6 é o triplo do segmento 2. Então, significa que esses dois termos aqui, essa reta, né, paralela, transversal aqui, ela é proporcional a essa reta aqui. Outro exemplo. 3 ruas paralelas. Ah, tá. Nesse caso aqui, gente, é o mesmo exemplo daquele lá de cima, só que ele não foi explícito o desenho, né? Ele te falou sobre o desenho. Então, muitas vezes vocês também encontrarão dessa forma. Ele não vai te dizer, ele não vai te mostrar o desenho, e sim, ele vai te explicar o desenho e você vai ter que montar o desenho para você conseguir entender, né? Então, olha só. Fala o seguinte: 3 ruas paralelas são cortadas por 2 avenidas transversais. Então, se é paralela, significa que é uma rente à outra, né? Então, tem 3 retas paralelas, ó. 1, 2, 3. Aí fala o seguinte, que elas são cortadas por 2 avenidas transversais. Então, cortou por esta aqui e cortou por esta aqui. Nos pontos A, B e C. Então, aqui é o ponto A, B e C na Avenida 1. E a Avenida 2 aqui foi pelo ponto D, E e F. De tal modo que AB, este segmento aqui, mede 100 metros. Não, AB mede 90 metros. Esse segmento aqui mede 90. BC mede 100. DE mede X. E EF mede 80. Aí quer saber o valor de X? Fácil, né? Só fazer a razão de 90 para 100 igual a razão de X para 80.
Então, é só montar, ó, 90 para 100 igual a x sobre 80. Então, fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 100x igual a 90 vezes 80 dá 7.200, onde x será igual a 7.200 dividido por 100, só cortar os dois zeros aqui, ó, fiu, fiu, vai dar 72. Então, o comprimento aqui D e E é 72 metros. Então, gente, às vezes a questão da interpretação conta muito. Então, nessas questões assim, falar três retas paralelas, independente se você fizer essas três retas paralelas em pé e depois cortar deitado as transversais, não faz diferença, beleza? Mas você tem que saber interpretar, principalmente a questão de onde está sendo cortada, né? Igual ponto ABC, ponto DF. Porque muitos exercícios, eles não constam com o desenho, eles já constam só com o enunciado, e aí você tem que interpretar, você tem que pegar de onde tirou isso. Eu falo muito que português e matemática andam lado a lado. Se você não souber interpretar uma questão, você não vai conseguir resolvê-la. Então, muitas das vezes, a gente peca porque a gente não conseguiu interpretar. Beleza? Essa outra que figura fala o seguinte, esse outro exercício aqui, ele é um pouquinho mais complicado. Ele fala o seguinte, ó, nesta figura, o quadrado ABCD, esse quadrado ABCD aqui, ó, aqui, está inscrito, ou seja, está dentro de um triângulo AMN, cujos lados AM e AN, ou seja, este todo aqui e este todo aqui, medem respectivamente M e N. Então, significa que AM, este lado todo aqui, mede M, e este lado todo aqui mede N. Aí pediu assim, determine o lado do quadrado. Tá vendo que eu não tenho número nenhum? Então, ó, até nas respostas eu não tenho número. Então, eu vou ter que resolver em termos das letras mesmo. Eu posso dizer, como é um quadrado, todos os lados iguais, né? Deixa eu até apagar isso aqui. Como é um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, se ele tem todos os lados iguais, significa que este lado aqui a gente vai chamar de L, este lado aqui a gente vai chamar de L, este lado a gente vai chamar de L, e este lado a gente também vai chamar de L. Então, olha só. Tá vendo que aqui eu tenho dois triângulos? Eu tenho um triângulo AMN, na verdade tem três triângulos, né? Eu tenho um triângulo AMN, eu tenho um triângulo, vamos lá, então eu tenho um triângulo AMN, eu tenho um triângulo MBC e eu tenho um triângulo NCD. O que eu posso reparar aqui? Eu posso reparar que este triângulo aqui, menor, ele é proporcional a este triângulo aqui. Então, se meu lado todo aqui mede M, então, e esse pedacinho aqui mede L, então este meu pequeno pedaço aqui vai medir M menos L. Da mesma forma aqui, se todo o meu lado aqui desse triângulo mede N, e este pedaço aqui do quadrado mede L, então esse lado aqui vai medir N menos L. Se eu jogar pela semelhança de triângulos, eu posso dizer que este lado aqui, ele é proporcional a este lado aqui, da mesma forma que este lado aqui, ele é proporcional a este lado aqui. Então, isso significa o quê? Que a razão entre este meu lado, MB,
que é M sobre L, M menos L sobre L, que é este lado aqui, MB, com o lado CD, ele é proporcional ao lado BC, que é L, sobre o lado DN, que é N menos L. E aí é só multiplicar cruzado. Ó, simples, simples. Então, eu vou ter L vezes L ao quadrado, igual a M menos L, vezes N menos L. Então, eu vou ter L ao quadrado vai ser igual M vezes N, MN. M vezes menos L, menos ML. Menos L vezes N vai dar menos NL. E menos L vezes menos L vai dar mais L ao quadrado. Então, ó, como eu quero saber o valor do lado, gente, tudo que tem L eu vou jogar para antes da minha igualdade, certo? Então, uma coisa que eu posso observar é o seguinte, olha só. Não, primeiro eu vou jogar tudo que não tem L, que tem L antes da minha igualdade. Então, eu vou ter L ao quadrado. Esse menos ML eu jogo para antes, vira mais ML. Esse menos NL jogando para antes, vira mais NL. E esse mais L ao quadrado vira menos L ao quadrado, igual a MN. Então, o que eu posso ver aqui, ó? Eu tenho um L ao quadrado e devo um L ao quadrado. Então, ó, eles se anulam. Então, o que eu posso ver aqui, ó? Eu vou ter ML mais NL igual a MN. Só que eu quero saber o valor do lado. Quem é o lado? O lado no L? Então, ó, tá vendo que tanto o ML quanto o NL eles têm o L em comum? Então, se eu colocar em evidência, eu vou ter L em evidência é igual a M mais N, que eu coloquei em evidência. O que é colocar em evidência? Pegar o que eles têm em comum, colocar para fora do parênteses, colocar em evidência, e vou pegar cada termo deles e dividir pelo meu fator comum. Ou seja, ML dividido por L vai me restar somente o M. NL dividido por L vai me restar somente o N. Então, ó, igual a MN. Então, o L aqui, como eu quero saber o valor de L, eu vou passar dividindo o M mais N. Então, eu vou ter M, N dividido por M mais N. Então, este é o valor do L. Então, nesse caso, o que aconteceu? A gente não trabalhou com números, a gente trabalhou com letras, isso cai também muito no Enem, você trabalhar com letras, né? Então, a gente trabalhou com letras, onde a resposta correta foi a letra A. Eu conseguiria fazer a mesma coisa se eu tivesse pegado o triângulo, o lado maior do triângulo, com esse ladinho aqui também. Se eu tivesse pego M sobre L e tivesse pego N sobre N menos L, daria a mesma coisa. Quando a gente trabalha com semelhanças de triângulos, independente do lado que você pega, independente do segmento que você pega, você vai ter o mesmo resultado. Então, o que eu poderia pegar? M sobre N menos L, da mesma forma que eu pegaria N sobre N menos L. Poderia pegar M sobre... não, desculpa. Seria M sobre M menos L e N sobre esse Lzinho aqui. Ou poderia pegar M sobre L e este N sobre N menos L. Então, daria a mesma coisa. A forma que vocês vão resolver, a forma que vocês vão chegar, é critério de vocês. A questão é que dá o mesmo resultado. Então, gente, teorema de Tales e semelhantes de triângulos é isso, é questão de proporcionalidade. Você vai ver se os segmentos são proporcionais e fazer a razão de um pelo outro. Lembrando que o lado que você escolher, só subir aqui, lembrando que o lado que você escolher tem que ser o mesmo lado
Então, se você escolher este lado aqui, começando com esse, você pegar a razão deste com este, tem que ser igual a razão deste de cima com este de baixo. Você não pode pegar o de baixo com o de cima, ok? Porque senão dá erro. Então, a proporcionalidade tem que ser os mesmos segmentos. Se você pegar AB sobre BC, tem que ser DE sobre DF, e não EF sobre DE, ok? Porque tem que ser o mesmo segmento, a mesma sequência. Então, lembre o seguinte, sempre que a gente trabalha com o teorema de Tales e a gente tem as sequências de retas, né, paralelas, as retas paralelas, elas são cortadas por transversais, eu sempre vou analisar as minhas retas a partir do segmento das minhas retas transversais, ok? Então, vou pegar sempre a sequência das minhas retas transversais. Então, se aqui tem x, aqui tem 2x, vamos fazer um mais comum também que cai. Eu tenho 3 retas paralelas. Tenho 3 retas paralelas. Uma está sendo cortada assim. Então, o que eu vou analisar? Vamos supor, isso aqui mede 2, aqui mede x, aqui mede 3 e aqui mede 4. Para eu fazer essa questão da razão de um para o outro, eu vou pegar com base na minha reta transversal. Ou seja, eu não vou pegar 2 sobre 4. A minha reta não está vindo aqui. Então, quem está no segmento da reta? O 3 e o 4. Então, vai ser 3 sobre 4. E quem está no segmento desta reta aqui? Vai ser o 2 e o x, igual a 2 sobre x. Então, sempre que eu vou analisar, é a partir das minhas retas transversais, ok? Então, vou pegar a sequência das minhas retas transversais e fazer a verificação, para não confundir. Principalmente quando vocês encontrarem dessa forma que é cruzada. Beleza, gente? Então, galera, por hoje é isso. Foi só um revisional, porque até semelhante aos triângulos é mais simples, e teorema de Tales é mais simples, não tem muito critério, assim, de raciocínio, é mais interpretação, e você verificar a sequência de um com o outro e fazer a questão da razão. Beleza? Alguma dúvida ou não? Alguma dúvida referente a semelhante triângulo? De boas? Não, tá tranquilo. Tranquilo, gente? Então, é isso. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até. Juízo sempre. Não se Muito esqueça. obrigada, Thiago. Boa Nada, noite. gente. Boa noite para vocês. Até. Tchau, tchau.